foram levados para o IML de Guarulhos. Isso daí a gente já viu em outras ocasiões, né, doutor Cláudio? As pessoas querem se aquecer, mas se esquecem de que o carvão, ele libera uma substância tóxica para o organismo que pode resultar em morte, né? Renato, a deficiência na educação no Brasil, ela leva a várias mortes. Não só essa, por absoluta falta de informação, que é uma informação básica que você aprende lá nos primeiros anos de escola, tá certo? Mas também aqueles assassinatos violentos, pela falta de diálogo. Hoje, no Brasil, na maior parte, as pessoas conseguem trocar 5 palavras, a sexta já é na faca, já é no tiro. Isso por falta de educação, falta de uma cultura um pouco mais apurada. Nos leva a essa situação vergonhosa que, às vezes, perdemos vidas inocentes numa situação ridícula como essa. Sem dúvida nenhuma. 6h26, as situações que por causa de falta de informação mesmo, né? Não pode, a churrasqueira é para fazer lá a fumaça para aquecer carne e tal, num ambiente aberto, num ambiente festivo, num ambiente fechado, não é recomendável. 6h26, mudar de assunto aqui, o Congresso avalia dobrar o valor do fundo que financia as eleições no país. Olha só, a verba composta de recursos públicos, veja só essa aqui, doutor Cláudio, pode subir para 3,7 bilhões de reais no ano que vem. O Congresso está avaliando dobrar esse valor. A gente sabe que o financiamento já não pode ser feito mais por empresas, o financiamento privado, né, de empresas e tal. E aí parece que estão querendo injetar dinheiro público para bancar as campanhas eleitorais. Dentro daquela pequenez moral que muitas vezes clareia a política e a cabeça dos políticos do Brasil, a gente quer acreditar que eles estão fazendo coisa boa, tipo tocar as reformas necessárias para o país. Aí, no meio de tudo isso, vem essa questão. O que nós precisamos fazer é o que eu tenho batido há um certo tempo. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas é impossível governar um país com 35 partidos políticos com assento no Congresso. Tem que reduzir essa corja toda para 3 partidos. Não há 3 ideias diferentes no país. Há 35 interesses que se coadunam na busca de mais dinheiro público para seus bolsos. Nós vimos no ano passado, na última eleição, e que o fundo era metade do que se pretende agora, nós estamos vendo agora quantas denúncias de desvio de dinheiro público feitas por esses partidos, que colocavam dinheiro em candidatos laranjas para repassar para os comandantes partidários. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer no Brasil. Esse é um motivo que precisa causar uma revolta popular imensa e que o povo vá às ruas e pressione os seus deputados contra essa patifaria. Sem dúvida. Agora, aproveitando aqui, inclusive, doutor Cláudio, vamos falar um pouco do seu livro, né, que o senhor lançou aqui na semana passada. Está aqui, vou até mostrar aqui o pessoal que está no Facebook, ó, Brasil Despedaçado, assim como a Fênix é possível renascer, né? O livro, eu estive lá, compareci no lançamento do livro, muitas pessoas estiveram também lá pedindo autógrafos, doutor Clóvis, adquirindo a publicação. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito do lançamento, do que trata o livro, quais são aí as suas perspectivas com relação à publicação em termos de chegar aí às pessoas, chegar às informações que estão na sua publicação. Primeiro, um agradecimento a você, ao Wander e todos os demais amigos que, mesmo com aquele dilúvio do dia 4, compareceram da Vila na Alameda Lorena. Esse livro ele traz um apanhado do Brasil, eu falo aqui desde os retirantes, lá dos rincões do Brasil, dos problemas que encontram nas cidades grandes, dou uma pincelada em toda a falta de estrutura no Brasil, comparo isso com o dinheiro que mandaram para fora, para Angola, Cuba, África do Sul e outros países alinhados ao comunismo no Brasil e aliados políticos dos governantes que nos governaram por 16 anos no Brasil. Uhum. Mostro a dificuldade do saneamento básico no Brasil, a falta de estrutura
de transporte de massa, quer transporte de carga, como de passageiros, e, como eu falo que é possível renascer, aí apresento uma série de sugestões de como sair dessa encrenca e melhorar. Passa basicamente pela redução do tamanho do Estado. Eu coloco de forma muito clara que nós temos que fazer um novo pacto federativo, nós temos que tirar o dinheiro da mão do presidente da República. Não pode um homem só comandar todo o dinheiro da nação. Precisamos reaglutinar os municípios e, uma vez esse município forte, fica ele com o dinheiro. Para a União e para o Estado, que é a unidade federada, vai só a cota de cada um. Com isso, nós diluímos as responsabilidades. Deixamos o dinheiro na mão de vários prefeitos, tá certo? Governadores e um presidente da República. Não todo concentrado na mão do presidente. Explico a questão, eu terminei de escrever esse livro em dezembro do ano passado. Explico aquela questão do momento, de um presidente Temer, um presidente moribundo, com todas as suas forças já esvaídas por conta das duas denúncias que foram parar no Congresso, e ele teve que gastar todo o seu capital político para resolver aquilo e também todo o nosso dinheiro. Porque um Congresso sempre ávido por participações indevidas se aproveitam dessas situações para arrancar daquele presidente moribundo o máximo de dinheiro que eles puderem. Então, eu proponho, dentre outras coisas, que isso seja distribuída a responsabilidade. Podemos ter um problema ou outro isolado, mas não sofreremos perda total, como é a situação de hoje. Um só homem cuidando de todo o dinheiro da nação. E esse livro aborda várias outras questões. Embora mais fino que o Excelências Bandidas, ele contém 50 páginas a mais que aquele. Eu estava falando da gramatura, né, que é diferente, Isso. a página... A gramatura do papel aqui é mais fina, por isso ele ficou fininho, mas tem 50 páginas. Os municípios, que muita gente tem perguntado, mas e os funcionários daqueles municípios aglutinados? Eles serão, eu dou a fórmula aqui, absorvidos pelo município resultante. Do exemplo que o estado de São Paulo, por exemplo, nós vamos ter que reunir 20 cidades, 15 cidades para fazer uma de 20 mil, tá certo? Mas só que uma cidade de 20 mil forte, que tenha condições de fazer os investimentos necessários para atrair emprego de qualidade. E não empregar hoje 40% dos moradores da cidade, entre Câmara e Prefeitura, e não arrecadar o suficiente para pagar a folha de pagamento. E todo mês nós temos que colocar dinheiro lá. Falta de criatividade também, né? Também aqui eu abordo questões polêmicas, como a questão das drogas no Brasil. Dou uma posição muito forte sobre isso, tá certo? E só para resumir, eu digo o seguinte: a droga é uma doença que o cidadão procurou. Então, cuidar dela é um problema dele. A conta disso não pode ser transferida para a sociedade como é feita hoje. Por isso, defendo a internação compulsória, sim, e que, ao final disso, a conta do tratamento seja depositada no CPF do cidadão. Nós temos que parar com essa ideia de passar a mão na cabeça desse povo. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro aqui. É comum vermos manifestações na hora da praia, onde eles vão colocar cruzinhas contra a violência, etc. e tal. Está certa a manifestação, mas muitos dos manifestantes são os financiadores daquelas mortes. Por isso que eu digo que o usuário de droga não vai se desvencilhar da morte. Ele também é culpado pela morte de milhares de pessoas. Porque ele que financia, com o seu dinheiro, que ele vai lá, às escondidas, no morro, abre uma brechinha do vidro do carro, dá o dinheiro e pega o bagulho, ele está financiando a compra da bala, do fuzil que vai matar a filha dele, a mãe dele, ele próprio, a mãe e o pai dele. E depois vai para a praia protestar. Então, nós temos que deixar de hipocrisia. Aborda a questão das cracolândias nas grandes cidades, inclusive São Paulo, e mostra que esse povo, uma vez reunido numa rua, eles destroem os moradores daquele bairro. Todos. Comércio fecha. A casa que você comprou com investimento de uma vida toda passa a não valer mais nada. E por que a sociedade tem que arcar com esse custo se é uma escolha individual do cidadão? Então, assim, nós temos a liberdade, a livre escolha de fazer o que queremos da vida.
Mas a nossa escolha não pode prejudicar o outro, porque o meu direito termina exatamente no pontinho que começa o seu. Eu não posso invadir o seu direito. E esta é uma invasão. Por que que isso aconteceu? Em 2006 foi feita uma lei no Congresso de descriminalização, deixar de ser crime, o porte de pequenas quantidades de droga para uso próprio. Uhum. Ao fazer isso, potencializou-se a posição do traficante. Que eu disse que você pode comprar, alguém tem que vender. Eu não disse quem vende. Qual o ponto que eu posso vender isso e cobrar impostos? Então, o traficante assumiu uma posição de destaque. Arrecada bilhões de reais por mês, por ano, e não paga um centavo de imposto. E o tratamento dos doentes da droga dele, nós pagamos. Isso não é bacana, isso não é legal. A conta fica para nós e ele que ganha o dinheiro. Além disso, trago outros números aqui, que são 65 mil mortes por ano de jovens, que é um absurdo. Vocês vão ver no livro a carnificina que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Tudo isso foi maximizado por esta lei, que é aparentemente inocente. Por quê? A posição de traficante que já era disputada, e isso foi elevado à enésima potência. Hoje o cara tem muito dinheiro, então todo mundo briga para estar naquele posto. E boa parte dessas mortes violentas, 65 mil mortes, está ligada exatamente na briga pelo controle e pela distribuição das drogas no Brasil. Sem dúvida. Então, na verdade, como nós pudemos observar, é uma radiografia, né, doutor Clóvis, sobre a situação do Brasil, situação dos municípios, como o senhor também colocou, a situação da questão do dinheiro que na verdade, aí, do contribuinte, que poderia ser melhor utilizado, questão das drogas, enfim. É uma radiografia, como eu acabei de dizer, a respeito de vários assuntos relacionados ao Brasil. Isso, e passa também pela questão do poder judiciário. Aqui eu faço uma proposta que é polêmica, vai dar o que falar, que é a federalização de toda a justiça no Brasil. Ou seja, acaba-se com a justiça estadual, acaba-se com justiça militar, justiça do trabalho, e faz uma única justiça federal comum, que vai da primeira à última instância. E com isso também nós resolveríamos um outro problema. Além de economizar trilhões de reais em 10 anos, nós vamos também acabar com essa pouca vergonha de indicação de ministros dos tribunais superiores pelo presidente da República. Uhum. O presidente indica, como manda hoje a nossa Constituição, e ele vai ao Senado pedir voto. Ou seja, fica amarrado, devendo favores a todos. Politicamente ali, né? Fica aquela coisa entrelaçada que você não consegue saber quem é quem. Sim. Eu não estou dizendo aqui que com isso o ministro fica obrigado ou subordinado à vontade do presidente ou do senador, mas é uma situação que, em regra, constrangedora. Eticamente ali tem um ponto isso. aí. E com esta proposta, então, o cidadão partiria da primeira instância e, por mérito, chegaria ao Supremo. Sim. Nós temos, por exemplo, hoje, sem nenhum demérito a ele, que é o modelo de indicação. Isso é, hoje o atual presidente do Supremo foi reprovado 2 vezes em concurso da magistratura no estado de São Paulo para a primeira instância. E foi nomeado para a última. Isso me causa um nó. Como advogado, como atuante aí na área, fica a pergunta, se eu não consigo ingressar na primeira instância, como é que eu posso ser magistrado da última? Aquela que exerce a guarda da constitucionalidade da Constituição brasileira. Fica um ponto de interrogação enorme, né? Tem algum comentário aí, Vander? Essas coisas que ficam com esse aroma de frango com polenta me dão também um nó no cérebro. Não, Vander, não entendi. Você não gosta de frango com polenta? É isso? Seria mais racional se chegasse à Suprema Corte por mérito e não por indicação. Evita da gente assistir essas coisas que a gente não entende. Ainda dentro dessa para não linha, ser deselegante com a Suprema Corte. Ainda dentro dessa linha, propõe também a federalização, nos mesmos moldes, do Ministério Público e das polícias. Transformar todas as polícias em uma única polícia federal. Isso nos daria uma agilidade monumental, acabaria com aquela facilidade que hoje os bandidos têm de cometer um crime no estado de São Paulo, migrar para Minas, para o Rio, para o Nordeste, e continuar cometendo crimes. Não. A base de dados é uma só e a polícia é uma só. E a mobilidade que se daria, se eu precisar deslocar 300, 400, 500 policiais de uma unidade federada para outra,
Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Estou precisando hoje de uma força-tarefa no estado tal. E essa polícia é uma polícia nacional, ela gira o Brasil todo sem nenhum problema e as informações fluem. E isso dá uma dinâmica gigante no combate à criminalidade do nosso país. O país tem muitos entraves também políticos e burocráticos, como está dizendo aqui o Dr. Clóvis, e é sobre isso também que ele trata no livro, né, Brasil Despedaçado, que está nas melhores livrarias do país. Então, e aí ele também dá, não é só problema, ele, né, assim como a Fênix, é possível renascer, quer dizer, dá também alternativas para que o Brasil tenha uma esperança, vamos dizer, de um futuro melhor, né, doutor Cláudio, como o senhor acabou de dizer, questão judicial, nas questões ligadas às drogas, nas questões ligadas a dinheiro, a verba pública, né, quer dizer, são várias nuances que são tratadas no livro. Só para você ter uma ideia, ainda sem dobrar esse fundo eleitoral, que é essa proposta indecente que se discute hoje no Congresso, eu estou dando números aqui das eleições municipais, considerando que a lei autoriza hoje, e explico, levando em conta que apenas 10 partidos dos 35 lancem chapas completas. A eleição municipal nos deixa um gasto de 22 bilhões de reais a cada 4 anos. Aí 2 anos depois nós repetimos a eleição para governo. Então eu estou propondo o quê aqui? E explicando por quê. Fazer uma eleição geral a cada 5 anos, de vereador a presidente da República. E vamos economizar esse dinheiro que nós precisamos para gastar na saúde, na segurança, no transporte, que está sempre uma porcaria, a habitação. Nós vimos agora recentemente quantas pessoas morreram na cidade de São Paulo pelo frio. Moradores de rua, são quase 20 mil aqui, os contados, né? Tem mais gente, tá certo? A cidade de São Paulo. Por quê? Não tem habitação. Resolve na cidade de São Paulo? Não. Aqui também eu estou dizendo que nós temos que fugir um pouco do eixo Rio-São Paulo e distribuir o investimento, observando a vocação de cada região. Estou tratando disso detalhadamente, detidamente, cada assunto. Então, esse livro aqui ele é realmente um apanhado do Brasil, dos nossos problemas e, modesta parte, conservando a minha humilde opinião, apresenta algumas propostas de resolver. E fundamental, porque, afinal de contas, a gente precisa ler, precisa se inteirar dos assuntos e precisa ter várias visões. Então, o Dr. Cláudio traz aí a visão dele a respeito, e é uma pessoa que tem bagagem, tem experiência, tem vivência, inclusive não só na área jurídica, mas na área política e nas demais setores, né? Nos demais setores está aí. É um belo trabalho, né, que ele traz aqui para as pessoas, para o público em geral. E, de repente, quer dar um presente também, a gente não pode deixar de falar essas coisas também. Né? Vou dar um presente. Olha que presente bacana. Dá um documento sobre o Brasil, para quem, claro, quem gosta dos assuntos, e quem é que não gosta hoje, né? Quem é que não gosta de discutir política, economia, enfim, todas essas questões. É um tema, são temas muito importantes, enfim, fica aí essa... E vamos estar sempre falando aqui também, né, doutor? Hora ou outra, como o senhor está aqui também toda semana, vamos tratar dos assuntos relacionados ao livro aqui também. Aqui eu tenho algumas críticas de alguns intelectuoides aí da vida. Mas você escreve numa linguagem muito simples. Eu estou escrevendo uma linguagem que o povo brasileiro, na sua grande maioria, consiga ler e entender. Que é esse o objetivo. É esse o objetivo. Eu não estou aqui escrevendo na linguagem jurídica, que é o tratamento que eu utilizo para com o magistrado ou com a promotoria pública. Eu estou escrevendo aqui para o meu povo, aquele com quem eu convivi a vida toda. Uma linguagem simples e direta. E é o mais importante, que as pessoas entendam e saibam o que está sendo falado, o que está sendo escrito, até para que elas também consigam compartilhar, replicar, colocar seus pontos de vista. Como o doutor Cláudio falou agora há pouco, ele não é o dono da verdade, mas ele traz aí o ponto de vista dele, e as pessoas podem concordar ou não, mas o importante é discutir o assunto. Né, doutor Clóvis? 6h44, vamos fazer a correria aqui, Juca Felizmeno. Olha só, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A Sandra dizendo, Renato me diz que essa notícia não é verdade. Aumentar a verba para a campanha, parece que não tem mais jeito, né? O Brasil já era, estamos na mão desses bandidos. É a Sandra aqui revoltada, porque realmente ninguém aguenta mais isso, né, Sandra? É um absurdo mesmo. A Rosana lá de Buri, viu, Juca? Aqui, ó, mandando boa noite, tudo bem, primo? Lá de Buri.
Viu, Rosana? Beijaço aí, aproveita. Eu já falei aqui no início do Radar Paulista, depois se você puxar e a hora que o vídeo for publicado aí no Facebook, você vai ver lá. Tem um abraço pro seu pai também, que eu sei que é aniversário dele hoje. Manda aí parabéns, um excelente aniversário para vocês aí que estão comemorando o aniversário do tio Zé, lá, Zé Paulino, lá de Buri. Eu tenho muito amigo aqui também, ligou. Aqui de Buri, o Zé Paulino. Enfim, um grande abraço para todo mundo aí de Buri que nos acompanha também nessa bela cidade do interior paulista. 6h46, o Wilson Farias Borges também. E para o Júnior lá também, viu, Rosana? Manda um abraço para o Júnior também, que estava lá brincando com a gente lá, o tio Miguel, a galera muito grande lá. Wilson Faria também, eu estou aqui, Renato, para ouvir o Radar Paulista, que nos traz grandes novidades e notícias sobre tudo. Meus parabéns ao Dr. Clóvis. Um forte abraço. Aí. Bom, e olha só, a CCJ aprovou nesta quarta-feira, vamos mudar de assunto aqui, um projeto de lei que criminaliza a prática de caixa 2, por 17 votos a 2. A decisão foi em caráter terminativo, ou seja, segue direto para a Câmara dos Deputados, se nenhum senador entrar com recurso em 5 dias úteis. É uma bela aprovação, né, doutor? Projeto que criminaliza o caixa 2 eleitoral. Mais uma vez o Senado aprova esse mesmo projeto, a mesma direção. Espero que a Câmara o mantenha, porque isso é importante. Embora a Câmara, na noite de ontem, na tarde de ontem, nos deu uma péssima notícia, uma comissão criada, um grupo, melhor dizendo, criado para analisar a questão daquelas medidas de combate à corrupção. Então, numa votação, por 7-6, retiraram do texto a questão do cumprimento de pena com condenação em segunda instância. Aí você vai votar, ver quem foram os 7 que votaram contra. Adivinha? PT, PSOL, PT, PCdoB, PSOL, todo aquele povo, PT e seus puxadinhos ali. Tinha dos outros partidos também, mas representando o que tem de pior na política. Bom, a Sandra dizendo, parabéns, doutor Clóvis, maravilhosas todas as suas propostas, mas temo que não sejam colocadas em prática, simplesmente porque não é interessante para esses políticos. A Rosana agradecendo aqui, a todos e tal, muito obrigado também, Rosana, por nos ter acolhido aí no sábado. 6h48, e a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou nesta quarta-feira também um projeto que concede a doadores regulares de sangue o direito à meia entrada em eventos. Como o projeto também foi analisado pela comissão em caráter terminativo, pode ser submetido diretamente à análise da Câmara, sem passar pelo plenário do Senado, se nenhum senador apresentar o recurso. A meia entrada é o pagamento de metade do valor do ingresso em eventos culturais. Atualmente tem direito à meia entrada estudantes, deficientes e acompanhantes, idosos e jovens de baixa renda de 15 a 29 anos que façam parte de programas sociais do governo e cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos. Para ter direito ao benefício, os doadores de sangue, veja só, precisarão comprovar a realização de, no mínimo, 3 doações por ano. Além disso, será necessário apresentar uma carteira de identidade e carteira de doador emitida por um órgão do governo. É uma boa também essa, né, doutor? As pessoas fazem isso de forma voluntária, mas não deixa de ser um incentivo, né? Excelente medida. Eu acho que de todos aí agraciados com a meia entrada, esse é o mais merecido. Muita gente hoje perde a vida no Brasil por falta de estoque de sangue nos bancos de sangue. Então, isso pode estimular bastante a doação. Sem dúvida. 6h49, e o Bruno Covas não está gostando nada da participação do tucano mineiro Aécio Neves no PSDB. O prefeito deu um recado forte aqui, viu, doutor? Defendeu a saída imediata do deputado federal mineiro Aécio Neves do partido. O diretório mineiro ameaça retaliação contra os tucanos paulistas favoráveis à expulsão de Aécio. Em uma agenda na manhã desta quarta-feira, o prefeito disse que, caso o diretório tucano de Belo Horizonte peça sua expulsão como represália, o PSDB nacional terá de decidir entre ele ou Aécio, ou ele ou eu. Mandou muito bem o nosso prefeito Bruno Covas. Parabéns pela sua posição. Isso tira o PSDB, pelo menos municipal, daquela posição de em cima do muro. Eu não sou do PSDB, felizmente,
mas eu acho que é uma posição muito desconfortável, não só para o prefeito, mas também para o governador do estado de São Paulo, que está no mesmo partido que Aécio Neves, com tantas pesadas acusações, com malas de dinheiro andando por aí em seu nome. Então, essa é uma posição que merece o nosso respeito. Parabéns, Bruno Covas. É isso aí. Também tem uma outra coisa, né? Quer dizer, o partido que faz um meia-culpa com relação aos seus corruptos de plantão já sai na frente dos outros. Né? O caso, por exemplo, do PT, que acabou, de alguma maneira, aí mantendo todo mundo, inclusive defendendo, aí a gente sabe os nomes que foram incluídos, enquanto o PSDB, apesar de muito demorado para tomar algumas atitudes, o Bruno Covas, com essa fala, ele pelo menos se notabiliza dentro do partido, demonstrando que não está querendo fazer também parceria com Deus e o diabo, como se diz, né? Ele está também, vamos dizer, pisando em ovos para justamente escolher pessoas decentes para sua campanha. Queria registrar aqui uma crítica. Uhum. Todo partido tem uma comissão de ética e disciplina partidária. Aí eu pergunto, para quê? Por exemplo, o PT utilizou a sua comissão de ética para processar um só, o Antônio Pallotti, depois que ele começou a dizer as barbaridades cometidas pelo partido. Então, fez o caminho inverso, né? Eu até faço um comentário disso nesse livro, aqui mostro a carta dele e um trecho do seu depoimento, e faço uma pergunta. Se comprovado tudo isso que Pallotti está dizendo, isso não é um partido, é uma organização criminosa, tá certo? Então, eu não vejo ninguém falar em punir Gleisi Hoffmann, de alguém falar em punir Lula. Eles estão sendo exaltados, estão punindo aquele que resolveu contar a verdade ao país, dizer, eu roubei por ordem de fulano, ciclano e beltrano, e junto com eles. Na verdade, é feito desse fundo partidário maldito, que simula a criação de um sem número aí de partidos, que deve crescer agora, se passar se houver, né, de dobrar a verba, né? E, na verdade, o que a gente vê é um monte de gente interessado no seu, no meu, no nosso dinheiro, que o dinheiro público nada mais é do que o seu, o meu, o nosso dinheiro, e dá margem para que esse tipo de gente tome, funde partidos que, na verdade, o que a gente está vendo aí com todas essas apurações da Lava Jato, que a grande maioria deles não são de partido, não tem nada. A gente está vendo mesmo organizações criminosas se usufruindo do dinheiro público o tempo inteiro. 35 partidos funcionando e mais 60 aguardando a autorização do TSE para meter a mão no nosso bolso. É um absurdo. Comissão de ética de fachada. E a Sandra dizendo, comissão de ética é piada, né? 6h53 e o presidente Bolsonaro disse que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo. O presidente participou de um culto evangélico na manhã desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ele havia mencionado indicar um evangélico para a corte durante um evento em maio e diz que vai indicar. Ele vai ser terrivelmente evangélico. Não entendi muito esse terrivelmente evangélico. Olha, e com todo respeito ao meu presidente, a pessoa que eu admiro e estou torcendo para que dê certo o seu governo, mas na Suprema Corte não é lugar de religião nem de política. Lá é local de pessoas centradas que aplicam o direito pátrio. Aliás, ali é o guardião da Constituição brasileira, tá certo? Então, essa questão evangélica, não tem influência ali. Tá? Então, nós precisamos entender o Estado como um Estado laico, como diz a nossa Constituição. É isso aí, o Bolsonaro dá umas pisadas de vez em quando. Bom, e os deputados votam neste momento a reforma da Previdência em plenário, e acabou de chegar aqui uma notícia importante, que os deputados da bancada da Segurança Pública na Câmara conseguiram construir um acordo com líderes partidários e o governo para que policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais legislativos tenham regras mais brandas na reforma da Previdência. Para quem já está na carreira, a idade mínima de aposentadoria deve ser de 53 anos se homem e 52 anos se mulher, além da previsão de um pedágio de 100%. Ou seja, se faltam 2 anos para se aposentar, o policial teria que trabalhar mais 4 anos. Quer dizer, está pegando mais leve com os policiais,
enquanto as demais carreiras vão seguir na mesma toada da reforma que está sendo votada neste momento, doutor Clóvis. Ninguém gosta de privilégios, tá certo? Mas a gente precisa compreender que um policial é aquele que bota o peito na frente da bala para defender a sociedade. Então, você querer exigir que esse cumpra o mesmo tempo de serviço de uma pessoa como eu, que trabalha no escritório, é um pouco exagerado, tá certo? Eu acho que um policial, quer seja ele civil, militar ou polícia federal, é um herói por sua própria natureza. Uhum. É a última barreira de defesa que a sociedade tem. E eles se colocam como tal. Você vê aí nas madrugadas da vida, policiais enfrentando bandidos com fuzil e com a pistolinha na mão, tá certo? Então, esse cidadão precisa ter respeito, precisa ter um salário melhor, precisa ter condições de moradia melhor, o que hoje ainda não ocorre. É comum você ver policial morando em favela, ter que chegar escondido, lavar roupa escondido, secar atrás da geladeira, e se alguém souber que ele é polícia, morre ele e a família. Então, esta é uma questão social delicada que nós precisamos resolver. Não sei se na reforma da Previdência seria o melhor caminho para fazê-lo. 6h56 em São Paulo. Vamos aqui às últimas notícias, viu, Juca? Vou falar de esporte, daqui a pouquinho tem os jogos da Copa do Brasil, volta, né, depois da Copa América, né, voltam os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, às 7h15 da noite, jogam Grêmio e Bahia lá em Porto Alegre, né, na Arena Grêmio, e às 9h30 da noite tem Palmeiras e Internacional de Porto Alegre, jogo que acontece aqui em São Paulo, na Arena Palmeiras, e Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Jogos de hoje da Copa do Brasil. E o Índice Nacional, vamos mudar completamente de assunto, falar de economia, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,01% em junho, a menor taxa para 2019, segundo divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira. Com o resultado, o índice acumula uma alta de 2,23% no primeiro semestre e de 3,37% nos últimos 12 meses. E o sociólogo Francisco de Oliveira, mais conhecido como Chico de Oliveira, morreu nesta quarta-feira em São Paulo aos 85 anos. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores nos anos 80, Chico de Oliveira era formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco e concluiu doutorado em Sociologia pela USP em 92. No ano de 2004, o sociólogo recebeu o prêmio Jabuti com a obra Crítica à Razão Dualista, o Ornitorrinco, publicado pela editora Boitempo. E a Gol e a Latam arremataram licenças de voos da Avianca em um leilão polêmico. A justiça barrou a venda e autorizou a ANAC a distribuir slots, partes da Avianca, entre outras companhias do leilão que aconteceu na tarde desta quarta-feira. 6h58 em São Paulo e fim da estrada para o Fusca, né? Quem é que não lembra do Fusca? O Volks encerra nesta quarta-feira a produção. Olha o Fusquinha aí, ó. O Fusquinha. Veículo icônico, saiu de linha na última fábrica que o produzia ainda no México. E hoje, então, foram as últimas edições, vamos dizer assim, do velho e bom Fusca. Aí, doutor Clóvis. É uma pena. O Fusquinha é um carro maravilhoso. É o primeiro carro que eu dirigi na vida. Uma delícia. Eu também. Bom, legal. Muito obrigado, doutor Clóvis. Até semana que vem. Wander Simões também, muito obrigado. Forte abraço a você e aos ouvintes. Valeu, gente. Boa noite. Vambora aí, Juca. Radar Paulista, realização Jornal Radar contou com os apoios de Reserva Cultural, mais Espaço Lazer, a Telecomunicação. Na técnica, na edição, Neildo, Juca Pereira, na coordenação técnica, Sérgio Souza, direção-geral, Biro Modesto, produção e apresentação, Renato Buquerque, que fica agora com a do Brasil, depois Paixão Lusa com Quintal, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Grande abraço! Valeu! Está no ar. Aí tem o cara só igreja agora. Segunda-feira eu trago. Não, perfeito.